tema que inclusive você estava lá, acompanhou, né? Uma audiência pública na Câmara de Vereadores tratando da Semana da Pessoa com Deficiência, né? Então a gente vai começar falando com Gustavo Carmo sobre esse tema. Vamos lá, Gustavo, ele precisa trazer à tona para toda a população de Alagoinhas esse acontecimento que houve lá na Câmara, que inclusive teve algumas falas até de vereadores de oposições. Isso, né? Até porque, né, cada vez mais a gente vê alunos com deficiência nas escolas, né, não só municipais, estaduais, em todas as esferas, né? E eu creio que esse tema veio na hora certa e certamente o Gustavo também tem propostas, né, para as escolas que têm alunos com deficiência. Então fique à vontade para falar desse tema, seu envolvimento e da Secretaria de Educação com esse tema, Gustavo. Perfeito. Inicialmente, dar um bom dia também aos nossos telespectadores. Eu dei bom dia aos ouvintes, quero dar agora aos telespectadores, a todos aqueles que nos estão assistindo pelas redes sociais também o nosso bom dia. De fato, um momento importante na última segunda-feira, ali foi o início da Semana da Pessoa, das atividades da Semana da Pessoa com Deficiência, foi uma audiência pública na Casa Legislativa, um tema que foi proposto pelo vereador Luciano Almeida, quem eu já aproveito para parabenizar por essa iniciativa, e nós estivemos lá, obviamente, representando, enquanto secretário de Educação, toda a nossa rede. É uma temática importante, porque a gente precisa, a partir da discussão dessas pessoas que precisam de um olhar mais sensível, precisam de um comportamento mais próximo dos entes públicos, a gente precisa, de fato, discutir a inclusão na nossa rede municipal de educação. Temos avançado nesse sentido. Desde o ano passado, vocês presenciaram inaugurar um espaço absolutamente inédito em Alagoinhas, que é o nosso AMEI, que é o Núcleo de Atendimento Multidisciplinar especializado em educação inclusiva. Ali nós temos uma equipe formada por pedagogos, psicopedagogos, psicólogos, assistentes sociais, enfim, toda uma equipe montada para que a gente possa acompanhar esses alunos do ponto de vista pedagógico. Cada aluno recebe o seu atendimento, passa por uma triagem, passa por um diagnóstico, e ali são definidos os planos individuais do ponto de vista pedagógico, e também a necessidade ou não de um profissional de apoio, de uma assistência individualizada. Então a gente avança. Nosso AMEI completou um ano agora no mês de julho, com mais de 2.000 atendimentos. A média de atendimentos por mês é na ordem de 210, 220 crianças, o que é extremamente importante. Famílias que a gente sabe que muitas delas dentro de uma condição de vulnerabilidade social, financeira, e que encontram, a partir do AMEI, o seu ponto de apoio, de porta de entrada, para que possa, assim, esse aluno ser oferecido a esse aluno o que for de melhor na nossa rede municipal de educação. Então temos o AMEI, tivemos a honra também de, nos novos ônibus adquiridos, dobrarmos a frota dos amarelinhos que atende aos alunos com deficiência. Temos hoje 2 amarelinhos, temos um amarelinho, ampliamos para mais um, que está em fase de emplacamento para poder rodar, e também um terceiro ônibus da frota terceirizada para atender melhor esses alunos. Parcerias muito fortes nós temos com instituições ligadas a esse público aqui em Alagoinhas, a exemplo da Pestalozzi, a exemplo da PAI. Estive ontem na PAI num momento lindíssimo, numa atividade muito rica em cultura, em sensibilidade, em cuidado com esses estudantes. A gente teve lá ontem também, dentro dessa relação com a PAI. Então é uma semana importante, é uma atividade da maior relevância. Amanhã temos uma caminhada saindo da Praça Rui Barbosa, eu faço questão de participar pessoalmente. Então, enfim, a gente continua, enquanto Secretaria Municipal de Educação, avançando. Só para quem nos ouve, e vocês aqui que nos entrevistam terem uma ideia, em 2019, que foi o último ano de aula regular presencial antes da pandemia, a gente tinha 20 alunos com necessidade do acompanhamento individualizado através do profissional de apoio. Esse número hoje é em torno de 100 alunos. Há um crescimento na população e, obviamente, nas crianças da rede privada e na rede pública com deficiência, de pessoas com deficiência. Então a gente precisa ter esse olhar e estruturar a rede para isso. No último concurso, o prefeito Joaquim Neto criou o cargo que não existia de profissional de apoio. Convocamos dia 25 desse concurso e continuamos aí com outros profissionais de apoio, estruturando a nossa rede para dar um melhor atendimento a essas crianças que precisam tanto desse cuidado especializado. Muito bem, secretário. A gente que faz programa, que é da mídia, é da rádio, e diversas emissoras,
Aqui no nosso programa Tribuna Popular, a gente percebe e mostra para a população os avanços da sua pasta, que é a Secretaria de Educação, que vem avançando gradativamente. Isso é bom para a nossa cidade. Mas ainda existe algumas debilidades, algumas situações que é necessário a sua fala aqui, inclusive para os nossos ouvintes, devido a algumas obras que estão paradas e algumas situações áudios que vieram até essa semana para aqui para o programa de ouvintes, e a gente vê e percebe, Gustavo, nas redes sociais, né, críticas sobre situações da creche lá do Urupiara, né, que está parada. Eu conversei contigo em off, em uma ocasião, perguntei e você me explicou o motivo, né? E é preciso falar isso para a população. E tem outra demanda, que é a comunidade de Jorge Amado, que essa semana também uma senhora mandou também uma solicitação. Eu disse, não, o secretário vai estar aqui no programa e ele pode falar para vocês aí do Jorge Amado esse acontecimento de transporte escolar que não está indo buscar o pessoal lá do Jorge Amado, quais motivos são, né? E eles dizem, na fala deles, que estão pagando o transporte particular para conduzir as suas crianças. Mas vamos logo à creche do Urupiara. Vamos sim. É importante, Olimar, sua pergunta é uma oportunidade que a gente tem de esclarecer. Primeiro, a gente precisa contextualizar e explicar de forma mais ampla para que a população possa entender. Obras dessa natureza ligadas à educação, elas estão paradas no Brasil inteiro, essa é a grande verdade. A todo momento os jornais têm noticiado, não é, a falta de fluxo financeiro e de avanço das obras ligadas ao Ministério da Educação através do FNDE, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. O que é que ocorre? Temos 3 creches em Alagoinhas, que são creches com recursos do FNDE. A creche do Urupiara, que você falou, a creche do Barreiro ali na Nova Brasília e a creche do Jardim Petrolar. Desde que eu assumi a secretaria no ano de 2020, que pese todo o esforço e das minhas a Brasília, esforço pessoal do prefeito, a gente não tem tido regularidade nos repasses, principalmente da creche no Urupiara. Obviamente que os construtores, a não receber esse repasse, eles se desinteressam pela obra, entram em colapso financeiro naquela situação e deixam a obra numa situação como essa. Com relação ao Urupiara e o Barreiro, do ponto de vista de solução prática, nós estamos rescindindo com aquela construtora, vamos licitar o remanescente de obra para poder continuar insistindo com a FNDE na necessidade de mantermos o fluxo financeiro. Com relação ao Petrolar, é um problema menor, em que pede ser um problema menor, porque a obra está no ponto mais avançado, a construtora demonstra ter condições de tocar a obra, então a gente está em fase de renegociação, reequilíbrio de contrato com essa construtora. Afinal de contas, tivemos a pandemia e as realidades contratuais do ponto de vista do custo das obras, eles foram modificados, bem para maior, e a gente está ali em fase de finalização desses processos administrativos para poder retomar a obra do Jardim Petrolar. Então, a gente tem se dedicado muito a resolver essa problemática, que é uma problemática grande. A gente sabe do passivo que temos no nosso município com relação a vagas em creche. O prefeito Joaquim Neto entregou no ano de 2020 a creche da Baixa da Candeia. No ano de 2021 entregou a creche do Alagoinhas 4, mas a gente precisa avançar com mais entregas de creche, como essas 3 aí que a gente enfrenta essa dificuldade. Eu espero que, independente de resultado... Alagoinhas 4 também, né? Exato, Alagoinhas Velho, quando eu digo, perfeito, Alagoinhas 4. A gente espera que, independente de resultado da eleição, seja lá quem for o presidente que assuma para assumir, ou o que está permanecendo, o outro que vem entrar a partir de 1º de janeiro, que tenha um olhar focado na solução dessas obras, que são obras que mexem com a vida das pessoas, porque para a mãe, principalmente para a mãe mais humilde, para a família mais humilde, é da fundamental importância que ela tenha um lugar adequado, com segurança, uma creche, para ela deixar seu filho e poder trabalhar. São obras que a gente não pode tocar com recurso próprio, porque ela segue todo um regulamento do FNDE. Então a gente tem feito esse enfrentamento. Sobre o transporte do Jorge Amado, eu vou anotar aqui, Jolimar. Obviamente que a região do Jorge Amado, a região do São Bernardo, a região ali da Espuma, toda aquela região, ela é sim atendida pelo transporte escolar. Mas eu vou anotar aqui especificamente sobre o Jorge Amado, né, sem transporte, para que a gente possa esclarecer para o ouvinte que ligou e fez a reclamação. Inclusive, a gente agradece
a vocês da imprensa, porque sempre estão nos dando esse filtro e a oportunidade de a gente poder esclarecer, né? E a gente também tem criado, estamos discutindo internamente uma forma de que os pais, de que a comunidade em geral, que usufrui do serviço público de saúde, de educação municipal, ele possa, né, também passar diretamente essas informações para a gente ter mais agilidade nas soluções. Tá vendo aí, dona Rosali? Tá a resposta aí do secretário para ti, viu? Já anotou aqui, obrigado pela audiência, tá bom? E ela vem compartilhando, Dionísio, também o link do nosso programa para as pessoas que estão no grupo dela. Muito obrigado a você. Gustavo Carmo, no início do ano, nós recebemos aqui algumas queixas, né? Com relação à deficiência, né? De vagas, né? Nas escolas municipais, né? Há ainda esse déficit, foi resolvido, não foi? Né? Como é que está hoje essa situação? Graças a Deus tivemos um avanço muito grande, suprimos essa dificuldade, enfrentamos essa lacuna, nós tivemos um aumento significativo dos estudantes na rede, né, do ensino regular. O que é que aconteceu? É importante, inclusive, esse momento para esclarecer. Durante a pandemia, a gente teve um número maior de alunos, mas alunos que não eram necessariamente alunos do ensino regular habitual, da rede municipal. Foram alunos matriculados no EJA, que é o ensino de jovens e adultos, de uma idade maior, que pela necessidade de usufruir dos programas, né, ligados à educação, de segurança alimentar, as questões relacionadas às cestas básicas, foram, né, e realizaram essas matrículas, né, e para que pudessem ser beneficiados com esse programa da Secretaria Municipal de Educação. Passada a pandemia, encerrado esses programas, ou seja, a partir do retorno das aulas presenciais, esse público saiu da rede, ele não permaneceu, são os alunos que se matricularam no EJA, mas a gente teve uma evolução dos alunos, que são os alunos habituais do ensino regular, que são do Fundamental 1, Fundamental 2, do 1º ao 9º ano, né, e da pré-escola. Obviamente que isso trouxe um estrangulamento na rede. Eu tive, por exemplo, só para citar um exemplo prático, com a escola pronta para reinaugurar no Miguel Velho e José Honorato, eu tive que construir mais uma sala de aula para poder abrigar 30 novos alunos que migraram. Então, há uma busca, né, pela rede municipal de educação, por motivos diversos, mas um deles, sem sombra de dúvidas, é a evolução e a qualidade do ensino da rede municipal de educação. É notório o aumento de IDEB, o avanço na rede, a reestruturação de escolas, a melhoria de frota, a nossa merenda escolar de qualidade, tudo que a rede municipal de educação oferece, né? Obviamente também que motivos ligados à condição financeira das famílias que tiraram seus filhos de escolas particulares, a gente teve aí uma situação de demanda maior de vagas do que o que a rede poderia absorver. Mas lançamos mão de estratégias, inclusive com o governo do estado. Por último, fizemos uma parceria com o governo do estado para utilizar o Magalhães Neto, e nem foi necessário, porque ali a gente já tinha conseguido acomodar os alunos na nossa rede como geral, o que é muito importante. Então superamos isso. Obviamente que até hoje a gente recebe solicitações de matrícula em creche, mas matrícula em creche é algo que obviamente se esgota muito cedo, é difícil num momento, já em setembro, né, aproximando do final do ano, a gente conseguir vagas em creche, mas no geral, graças a Deus, alunos acomodados e estudando. Gustavo, temos também uma outra pergunta aqui sobre, porque a gente vê muito fake, inclusive nos grupos de WhatsApp, nem todo mundo, né, os habitantes de Alagoinhas vivem em redes sociais, inclusive em grupos de WhatsApp, mas as pessoas pensam que vai denegrir a imagem de qualquer político ou de qualquer pessoa. Entra até na vida pessoal que isso é um crime. Mas vamos falar um pouco sobre os precatórios, né, que eu sei que foi pagos, mas o Simpa vem constantemente batendo, inclusive em você, né, que é administrador, ou seja, é o secretário da pasta, e na gestão, no governo municipal. Você poderia tirar essa dúvida, por quais motivos ainda o Simpa continua agindo dessa forma? Pronto, importante também fazer esse esclarecimento, Jorimar. Primeiro dizer o seguinte, que desde que foi sinalizado a vinda dos recursos do precatório do extinto Fundef, o prefeito Joaquim Neto assumiu um compromisso com a classe de repassar 60% desses recursos. A partir daí, né, e de toda a discussão que envolveu o tema, houve, na verdade, uma série de regras que eram postas e depois sobrepostas no que diz respeito ao Regramento Geral dos Pagamentos, não por vontade do município, mas por
iniciativa do governo federal. Houve projeto de lei autorizando, depois o presidente vetou esse projeto, depois o Congresso derrubou esse veto. Após a derrubada do veto, achávamos que poderíamos pagar, mas ali não pudemos, porque veio uma normativa do TCU, uma liminar no acórdão vedando o pagamento. E tanto isso é verdade que em dezembro do ano passado, em dezembro de 2021, houve a emenda constitucional. Se não fosse um tema tão preocupante, tão sensível do ponto de vista jurídico, não precisava que se fizesse uma emenda à Constituição autorizando o pagamento. A partir dali houve autorização, o município continuou nas estratégias para que se pudesse pagar, discutiu com os sindicatos a forma desse pagamento, encaminhou o projeto de lei para a Câmara, aprovou esse projeto e pagou os precatórios. Então a emenda constitucional foi o elemento norteador desse pagamento. Em abril desse ano, inclusive, tivemos ali mais uma legislação federal disciplinando as regras, o que facilitou mais ainda e nos possibilitou o pagamento no mês de junho agora de 2022. Então, é uma operação contábil, jurídica, administrativa complexa, que exige uma série de cuidados. Afinal de contas, foram 51 milhões de reais pagos aos professores da ativa, não é? e já inativos. Obviamente não mais ligados a redes, inclusive os herdeiros daqueles que faleceram. Até os herdeiros os herdeiros são beneficiados. Então concluímos esse processo de pagamento. Tem algumas pessoas que agora que estão aderindo, etc. e tal, e que vêm aderindo agora por recebimento, e lá o fluxo é de um pagamento ou outro, porque graças a Deus conseguimos pagar a todos. Mas o mais importante, para que a população entenda, dentro muitas vezes da politização, que não é criada pelos sindicatos, mas pelos adversários com relação a esse tema, no sentido de desgastar o nosso prefeito, desgastar o secretário, porque também tem perspectiva política, é dizer que se o prefeito Joaquim Neto não quisesse pagar os professores, ele não tinha pago, ele não pagou por obrigação. Quando o recurso entrou, ele poderia ter gasto o recurso, mas o que foi que o prefeito fez? Segurou o recurso, aplicou o recurso, depois depositou esse recurso separado dos 40% que é da iniciativa do Executivo. Então, numa sinalização muito clara de que sempre desejou pagar, e que quando teve a segurança jurídica, processou esse pagamento. Por último, tivemos uma discussão grande no que diz respeito à questão do imposto de renda. De fato, foi enviado para a Câmara de Vereadores um projeto de lei indicando isenção no pagamento dos precatórios dos professores, mas depois foi-se verificado que o projeto de lei não poderia ter ido dessa forma, e o município teve, obviamente, que descontar e recolher o imposto de renda, e é sabido por todos que todo recurso que você recebe dessa natureza é passivo de desconto de imposto de renda. Exatamente. Sem prejuízo do direito do trabalhador de pedir a sua restituição, nesse caso através do RRA, que é o recebimento acumulado, para que no ano que vem possa ser restituído desse valor. Graças a Deus é um ponto pacificado. Eu quero aqui, inclusive, fazer um registro, fazer assim, uma observação na sua fala com relação aos sindicatos. A nossa relação com os sindicatos sempre é muito boa, tanto com o SIMPA como a PLB, e sempre por parte desses sindicatos foi deixado nas suas falas, inclusive na mesa, de que o prefeito sempre demonstrou interesse em pagar. Pelo seu comportamento, pela forma como conduziu, pelo próprio cuidado que teve em não gastar o recurso, em preservar, em aplicar. Inclusive as aplicações estão nesse montante que foram repassados, o que é muito importante. Não só a boa vontade do prefeito, a nossa boa vontade de construir a solução para o pagamento dos precatórios, que o município de Alagoinhas, diga-se de passagem, foi um dos primeiros do Brasil a proceder com o pagamento. A gente teve também essa mesma boa vontade, mas a melhor fala não é nem boa vontade, mas a mesma disposição em reconhecer o valor dos nossos profissionais da educação, a partir do momento em que fizemos, sem discussão, o repasse do reajuste de 33%, que foi o novo piso da educação a partir de 2022, já no início do ano. Um dos primeiros municípios, inclusive, do Brasil, talvez o primeiro, ou segundo, ou terceiro na Bahia, a conceder o reajuste dos professores de 33%. Então, é uma oportunidade de seminariedade, deixar muito claro a preocupação, e o cuidado que o prefeito Joaquim Neto tem com a educação no nosso município. Isso é bom, viu? É bom esse diálogo com o sindicato, e a gente percebe que a gestão, inclusive, da Secretaria de Educação tem uma abertura muito boa para o SIMPA, Isso é bom. Embora é o papel do SIMPA, estar fazendo os movimentos, até na Câmara lá dos vereadores, fazendo movimentações de cobranças para a gestão municipal. Muito bem. Bom, eu sabia que ele não ia perder a oportunidade,
Sussu Fest, bom dia, obrigado por retransmitir o programa aí, tá certo? E o secretário está à sua disposição, está na escuta, bom dia. Bom dia, meu amigo secretário, parabenizo pelo seu trabalho na Secretaria de Educação que você está fazendo no município de Alagoinhas, mas a minha preocupação é com o Colégio Maria Helena Dantas Cruz, que leva o nome do seu saudoso pai, Jodélio de Souza Carmo. Entendeu? A situação do prédio, cada vez muita chuva nesse mês de agosto, as paredes de um lado a outro tá toda rachada, vê na hora até as criancinhas ficam brincando aqui, vê a hora até de matar umas criancinhas dessa. E o que é que o senhor pode fazer em melhoramento sobre esse colégio, ou fazer um posto de saúde, ou resgatar o colégio de novo para as criancinhas estudar, ou então botar os computadores para essas criancinhas dar o que fazer essas crianças, entendeu? O que é que o senhor pode normalizar essa situação nesse colégio? Primeiro, mandar meu abraço para o querido Chuchu. Chuchu é um amigo de longas datas, uma liderança, né, do Pingurute, a pessoa assim que a gente conhece há muitos anos e de fato reivindica pelo aquele prédio público. O que existe, na verdade, é um apego muito grande com essas estruturas escolares que já foram desativadas. A escola do Pingurute já foi desativada há alguns anos. Quando essas escolas elas são desativadas, elas são por motivos técnicos, falta de demanda de aluno. Eu tive na escola, a placa de fato do meu pai está lá, como muitas que eu tenho reformado. Aliás, me orgulho muito em dizer que eu sou o secretário que mais fez reforma em infraestrutura escolar, sou o secretário que mais investiu recursos próprios em reforma escolar, inclusive o CMA 100% reformado com recursos próprios, e o Jairo Alves 100% reformado com recursos próprios, sem precatório, sem Fundeb, diga-se de passagem. Então, eu sempre brinco com o Joaquim e digo nas minhas falas que eu me orgulho muito de ver a placa do meu pai e poder estar secretário e colocar lá a placa também do lado do prefeito Joaquim Neto. Então, existe, na verdade, um clamor da comunidade do Pingurute para a reabertura daquela escola. Obviamente que ou a transformação em outro órgão que sirva para a comunidade. Perfeito. E aí onde vem a discussão que tivemos com a comunidade, estive lá, visitei o prédio, e a gente tem planos ali em parceria com a Secretaria Municipal de Ação Social de desenvolver um trabalho naquela unidade. Mas isso está para após termos os ajustes finais que ainda estão acontecendo na estrutura física das nossas escolas. Eu ainda tenho um creche sendo reestruturado. Eu tenho um creche que aparentemente estava boa e na hora de funcionar apresentou problemas. Agora são 2 anos de estrutura fechada. Eu tenho um creche que foi inaugurado em 2020, por estar fechada na hora de funcionar em 2021, que é o caso da creche do Ponto Beiju, a creche nova, o telhado cedeu. Então são muitos problemas dessas estruturas físicas, são estruturas físicas antigas, de décadas, que ainda estamos estruturando. E após o Chuchu, esse momento, você tem a certeza que tem o meu compromisso do prefeito Joaquim Neto, da primeira-dama, que é um compromisso que ela tinha quando estava na ação social ainda, para que a gente possa, de fato, ver esse prédio funcionar com uma função social relevante aí no Pingurute. Bom, eu vou, aqui o secretário está com o cronômetro aqui, né? Daqui a pouco a gente termina a entrevista, vamos trazê-lo agora no Jornal Regional, mas eu tenho lido algumas matérias, secretários, e até divulgado aqui notícias, né? Que me preocupa e quero sua opinião sobre o ensino nacional, a questão, por exemplo, né, a insegurança dos professores, né, o estresse emocional provocado, né, por alunos que são desaforados, agressivos, né, desafiam, xingam os professores. Como é que você vê essa situação no Brasil e como está essa situação a nível de Alagoinhas? É uma situação dificílima, que nos traz muita preocupação. Temos exemplos individuais aí, inclusive, que nos entristecem, de comportamento de alunos e estudantes, né, desacatando os servidores da educação, né, desacatando os professores, os diretores escolares, né, com ofensas. Inclusive temos registros de ameaças na rede, inclusive casos de vandalismo diversos nos nossos ônibus. O maior exemplo hoje de destruição de escola, infelizmente, eu tenho que reconhecer, para que a sociedade tome reconhecimento, ao nosso CMA. A escola totalmente requalificada, escola nova, com todo o investimento que foi feito, os alunos rebentando porta, arrancando vaso sanitário, rebentando fechadura. Enfim, mas a gente tem que a todo momento persistir, insistir no processo de orientação,
enfim, de aconselhamento desses alunos. A gente está, inclusive, numa estruturação do apoio psicológico no Colégio Municipal de Alagoinhas. A gente precisa também acolher as famílias e mostrar às famílias os caminhos aos quais elas devem seguir, para que a gente possa minimizar esse impacto. Graças a Deus, ao que nos parece, o pico desse período foi no primeiro semestre agora aí do retorno das aulas presenciais. Nos parece que esses alunos retornaram aí com algumas sensações e alguns sentimentos não tão bons, e a gente já observa que há uma tendência de normalização a partir desse segundo semestre, o que nos traz um alívio, né? Mas não um descanso, porque a gente vai continuar observando. Isso também se deve, obviamente, ao trabalho da rede, dos nossos profissionais, dos nossos professores, dos diretores de escolas, do trabalho do nosso pedagógico, trabalho de entrevistas como essa, porque tenho certeza que quando eu trago essa problemática sem esconder, sem jogar a poeira debaixo do tapete, quando eu trago aqui, eu tenho certeza que o olhar da mãe, do pai de um aluno começa a ser modificado dentro de sua residência para saber o que seu filho está fazendo na escola. Enfim, o trabalho que a gente tem feito também junto às famílias, de chamar, de conversar, de explicar e de mostrar aquele caminho que o seu filho, a sua filha está seguindo, que não é o caminho mais adequado. Mas a gente tem que ter resiliência, a gente tem que ter compromisso, né, através da educação com o social, para que a gente possa continuar avançando. Quando vocês quiserem ouvir sobre Jorge Amado, já tem uma resposta aqui da nossa equipe. Muito bem, olha, a gente agradece a equipe do programa Tribuna Popular, Rádio Ouro Negro, Gustavo, porque a gente tem essa abertura contigo de agendamentos, de falar contigo, não tem resistência alguma, né? E você percebe, ouvinte, que aqui não tem cola, não é nada preparado, né? Para que a gente possa levar um entrevistado e deixar ele à vontade. Nós agradecemos. Agora as suas considerações finais do programa Tribuna Popular. Pronto, falando agora para a dona Roseli e para toda a comunidade de Jorge Amado, dizer que no último dia 1º de agosto foi colocado um carro a mais para atender a essa rota da região do Jorge Amado, uma rota que faz Catuzinho e Jorge Amado, justamente pelo aumento da demanda naquela região, e esse veículo começou no dia 1º de agosto. São 2 vans hoje que atendem aquela região, tanto do Buri Catuzinho como Jorge Amado, cá na frente, já na pista próxima à Reformadora. Mesmo assim, Jolimar, eu gostaria que você, se for possível, que me mandasse o contato de dona Roseli, para que a nossa equipe entre Rosali, Rosali mande o contato para que a nossa equipe possa conversar com ela e entender exatamente o ponto que ela quer observar sobre o transporte naquela região. No mais, ele agradecer por esse momento, a você, a Dionísio, a Renato, a Jacques, meu amigo Luciano Reis, que estava aqui mais cedo, meu amigo Beto Borges. Falava com o Beto, inclusive, sobre o trabalho que ele vem desenvolvendo na imprensa local, um site muito bem antenado, muito bem situado. Parabéns a ele, um grande amigo, longas datas, amigo de meu pai também, de Judélio, assim como o Chuchu era, enfim. Agradecer a Deus por esse momento, convidar a todos aí para que possam estar logo mais agora às 10h30 no nosso AMEI. Hoje é o dia no AMEI, onde a gente vai estar fazendo acolhimento de alunos, justamente pela Semana da Pessoa com Deficiência. Então, o destaque do dia hoje é o AMEI, que é o nosso núcleo especializado no atendimento a crianças e, obviamente, alunos com deficiência. E amanhã, para essa caminhada, que é uma caminhada da Semana Nacional, da Semana Municipal da Pessoa com Deficiência, onde estaremos todos lá, junto aos vereadores, o vereador Luciano Almeida, que é o propositor desse tema na Casa Legislativa, e com toda a equipe da Secretaria Municipal da Educação. Afinal de contas, os interesses de Alagoinhas, dos nossos estudantes, da nossa rede de educação, tem que estar acima de tudo e de todos. Muito obrigado. Valeu, portanto, obrigado, Gustavo Carmo. Vamos ao intervalo comercial.